Hebreus 13:7 diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu vou ler uma vez mais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Essa é uma orientação para todo crente, não apenas para todo cristão daquela igreja ou daquele grupo de irmãos a quem a epístola foi dirigida, mas Deus, na sua sabedoria, ciente que isso se tornaria parte do cânon, das escrituras sagradas, que alcançaria todos nós, Ele move essa declaração a não apenas ser escrita, mas registrada, perpetuada, porque ela contém uma orientação importante para todo crente, de todo lugar, de todas as épocas. E esse texto fala da importância de referenciais. Referenciais de fé, referenciais de conduta, referenciais de um bom testemunho. Que, aliás, nós precisamos entender, o propósito do Evangelho não é apenas nos transformar na imagem do Senhor Jesus, mas é de que aqueles que estão altamente comprometidos com Jesus, o nosso referencial maior, é que eles sirvam de referencial também para os outros. É esse entendimento que levava o apóstolo Paulo a falar repetidas vezes, em vários lugares das suas epístolas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E dizia: assim como estou comprometido a seguir o referencial maior, o referencial maior, que é o Senhor Jesus, eu também me coloco como um referencial. Eu quero que vocês olhem para a minha conduta, eu quero que vocês atentem para o meu exemplo. Então ninguém pode deixar de reconhecer, não apenas que é bíblico, mas o quão bíblico é para a vida cristã a importância de se ter referenciais. Eu louvo a Deus por referenciais que têm inspirado a minha vida. Gente que eu conheci de perto e gente que eu acompanhei de longe. Gente que não apenas começou bem. O texto está falando sobre atentar o fim da vida deles. Porque o que de fato revela quem você é não é apenas a forma ou a maneira como você começa, mas principalmente a maneira como você termina. Muita gente está lidando com a vida cristã como se ela fosse uma espécie de corrida dos 100 metros rasos. E eu quero dizer que ela está mais para ser comparada a uma maratona do que uma corrida dos 100 metros rasos. A forma como você começa não é tão importante como a forma como você termina. Talvez seja por isso que Eclesiastes 7 diz: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Quem está dizendo isso não está num estado depressivo, ele está apresentando fatos bíblicos reais e concretos. Embora para a maioria de nós a gente seja levado de fato a pensar diferente, porque muitas vezes estamos sendo alimentados e orientados por valores não necessariamente bíblicos, de acordo com o que lemos nas Escrituras, a forma como a gente termina é mais importante do que a forma como a gente começa. Em Ezequiel, no capítulo 3, por exemplo, o Senhor falou ao profeta: quando eu te mandar advertir um pecador, e você não for, eu vou requerer o sangue da sua mão. Se você for e levar a mensagem e essa pessoa se arrepender, eu não vou levar em conta os pecados que ele praticou antes. Por causa do arrependimento, eu vou tratá-lo desse ponto em diante. Irmão, é gostoso saber que Deus não trata muitos de nós de acordo com os pecados do passado, mas com o conserto de algum lugar da caminhada. Isso é bom ou não é? Mas no mesmo texto de Ezequiel, ele diz: mas quando eu te mandar advertir o justo, que deixou de lado suas obras de justiça e começou a pecar, e você não for, eu vou requerer o sangue de você. Mas se você for e ele não te ouvir, o problema não é mais seu, e agora eu vou lidar com ele. E se ele não te ouvir, diga para ele que eu não vou me lembrar dos atos de justiça dele. Eu vou lembrar dessa burrada que ele fez a partir de então. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa se você começou bem. Se por um lado ele olha para alguns e diz: não importa se você começou mal e pecou muito tempo, dá para consertar. Para outros ele está dizendo: não importa se você começou bem e andou na justiça por muito tempo. Se você bagunçar as coisas e terminar desse jeito, é o jeito que você termina que conta. Então considerar o fim da vida de alguém é de fato a única coisa que o qualifica para ser um referencial. Porque alguém pode ser uma bênção e inspiração hoje, mas deixar de ser amanhã. Alguém pode ser uma bênção e uma inspiração hoje, uma decepção amanhã. Então é só quando alguém conclui que de fato ele está naquele patamar de poder ser imitado.
Com isso, a Bíblia está nos apresentando uma mensagem clara, que eu e você devemos planejar uma vida cristã, onde a gente termine bem. E essa série de mensagens é a respeito de terminar bem. E para isso nós precisamos olhar a gente que terminou, nos inspirar neles, imitar a fé que eles tiveram. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que imitar essas pessoas, mas a gente tem que imitar a conduta. Eu gosto de fazer a distinção entre unidade e uniformidade, são coisas distintas. Eu normalmente digo isso até para a nossa equipe. Vocês não têm que imitar aquilo que são os meus dons e a maneira como Deus me leva a servir os outros. Cada um de vocês tem os seus dons, o seu chamado, a sua personalidade, seja você mesmo. Mas eu posso dizer para eles, eu quero ter uma conduta que vocês imitem. Eu quero ter um padrão de comportamento que vocês possam imitar. E é disso que a Bíblia está falando. Imitar quem termina bem. Por quê? Porque Deus quer que todos nós terminemos bem. Por favor, diga amém. E para que a gente possa entender isso, há duas perspectivas na qual a gente pode trabalhar. Uma é entender a importância de seguir os bons referenciais. A outra é pensar que eu e você precisamos viver de tal forma que no final da nossa jornada, eu e você também possamos servir de referencial para os outros. Então eu queria que nessas 3 semanas a gente pudesse pensar nessas duas perspectivas. A importância de ter bons referenciais que terminaram bem, mas a importância de que eu e você, ao seguirmos esse modelo, também possamos não só terminar bem, mas terminar sendo referencial para os outros. Porque isso é parte da doutrina bíblica. E não dá para falar a respeito de líderes que pregaram a palavra, que terminaram bem, ignorar uma figura como a do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que, usado por Deus, escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E se por um lado nós nunca ouvimos pregar pessoalmente, nunca ouvimos a sua voz, através dos seus escritos e de um ministério de impacto, ele é alguém que ministra as nossas vidas até hoje. Embora ele destaque alguns, chamando-os de as colunas da igreja, na sua epístola, que ele escreve aos Gálatas, como por exemplo, ele menciona de Pedro, ele faz menção de Pedro, João e Tiago, irmão do Senhor, como as colunas da igreja. É inegável que depois de nosso Senhor Jesus, talvez Paulo seja o maior vulto do Novo Testamento. Não só por ter escrito metade dele, mas alguém que diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Enquanto a maioria dos apóstolos do Cordeiro, os 12, incluindo o substituto de Judas, se concentrou em evangelizar os judeus, não só de Israel, mas da dispersão, Paulo, com a sua equipe de cooperadores, ele se dedicou a ganhar o resto do mundo para o Senhor Jesus. É só você fazer as contas. E ele termina fazendo uma declaração que para mim tem muito peso e precisa servir de referência para mim e para você. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, o apóstolo Paulo cita uma frase que é clássica, é conhecidíssima. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, e ele diz, guardei a fé. Ele está falando do momento da sua morte que se aproximava, e ele sabia que ele morreria. Diferente do apóstolo Pedro, os dois foram presos em Roma, os dois receberam ordem de execução das suas vidas pelos imperadores romanos. Diferente de Pedro, que foi crucificado, Paulo era cidadão romano, e ele não enfrentaria a cruz. Então ele seria decapitado, era uma morte rápida, sem sofrimento. Mas ele sabia que a hora da sua partida se aproximava. E ele estufa o peito, e quase que no que a gente poderia classificar de um santo orgulho, não algo ruim, mas bom, e diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu encerrei a fé. Eu estou terminando bem. Essa declaração de Paulo talvez engloba os elementos mais importantes que eu e você necessitamos para terminar bem. Eu quero que a gente siga esse referencial que tomou Cristo como seu e depois se colocou como modelo para a gente. E nessas 3 semanas, nessas 3 mensagens, esse domingo e nos próximos 2, se Deus nos permitir, nós vamos trabalhar cada uma dessas frases. A mensagem de hoje é a respeito do bom combate. E nós vamos trabalhar a ideia da frase, combati o bom combate. A mensagem de semana que vem, permitindo o Senhor, será completei a carreira, ou completando a carreira. E a última delas vai ser sobre guardar a fé. Todas as 3 englobam aspectos diferentes desse bom final. E nós vamos falar então hoje, como
acabei de mencionar sobre a questão do bom combate. A primeira coisa que me chama a atenção, e é o primeiro tópico que eu quero destacar, é a classificação, é o adjetivo que Paulo dá ao combate. Ele diz combati o bom combate. Ele não diz só enfrentei as guerras necessárias, com muito desgosto, né? Você não vê Paulo falando mal acerca das lutas. Aliás, todo momento que ele fala de luta, ele sempre consegue tirar uma perspectiva boa no Novo Testamento. E quando eu olho para essa declaração de Paulo, combati o bom combate, nós precisamos tentar entender o que é esse bom combate. Ou porque um combate, ou coloque aí todos os sinônimos que você puder para combate, luta, conflito, guerra, batalha, né? Porque isso poderia ser classificado de bom. Interessante que a palavra usada pelo apóstolo Paulo nos manuscritos originais, no grego, a língua em que foi escrito, é a palavra kalos. Ela tem um significado bem abrangente. Eu não vou esgotar a lista de todas as suas possibilidades de tradução, seus sinônimos, mas eu quero ler aqui a maioria, para que você entenda que não há outra perspectiva, não há outra forma da gente olhar o adjetivo que ele está colocando, senão como algo bom. A palavra kalos significa bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, competente, capaz, tal como alguém deve ser, louvável, nobre, bonito por razão da pureza de coração e vida, e por isso louvável, moralmente bom e digno de honra. Qualquer ângulo de interpretação que você tente olhar, não dá para dizer que Paulo está falando de algo ruim. Combati o nobre combate, o excelente, o admirável, né? O precioso, o proveitoso combate, o eminente, o gracioso, o excelente, o insuperável combate. Qualquer ângulo nos mostra que Paulo está apresentando a perspectiva de algo para lá de bom. Isso significa que eu e você talvez precisemos aprender a avaliar melhor o nosso conceito de lutas. E o meu primeiro tópico da nossa meditação hoje é uma pergunta: como você vê as lutas? Porque a maneira como você as vê e classifica vai fazer toda a diferença na maneira de lidar com elas. A maneira como você as adjetiva, as rotula, vai fazer toda a diferença na forma como você vive e caminha a vida cristã. E a primeira verdade que eu quero começar afirmando é que conflitos, provas, tribulações, batalhas são inevitáveis na vida cristã. Em Atos, no capítulo 14, no verso 22, se for rápido de endereço, me acompanhe lá, porque acho que é até bom você perceber que isso está na Bíblia mesmo. Atos 14, 22. Os apóstolos Paulo e Barnabé, quando saem na viagem missionária, eles saem estabelecendo igrejas em várias cidades diferentes, no meio dos gentios. Fazem vários discípulos. E depois eles voltam com o propósito de organizar essas igrejas e fortalecer a fé desses irmãos. É nessa passada de volta nesses lugares que nós encontramos essa declaração de Atos 14, 22. A Bíblia diz o que eles foram fazer nessas igrejas: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? A Bíblia diz que eles foram mostrando, outra versão diz demonstrando, que através não só de tribulações, mas de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não há uma perspectiva de vida cristã sem problemas. Não há uma perspectiva de vida cristã sem conflitos, sem batalha, sem luta, sem guerra. E nós precisamos parar de tentar imaginar, viver esse tipo de vida cristã que não está discriminada, pelo menos não nesse formato que alguns de nós, né, conseguimos criar essa fantasia, estamos tentando viver. Porque é decepcionante para alguns que acreditam que uma vida de vitória é uma vida sem problema e não conseguem vivê-la. Aliás, uma vida sem nenhum tipo de batalha, ela é contraditória com a classificação de vitória, porque só vence quem lutou. E tem gente querendo ter vitória sem ter luta nenhuma. O que você quer não é vitória, o que você quer é sossego, é bonança. Se você quer viver em vitória,
você vai ter que passar pelas batalhas, vai vencê-las, e depois você tem a definição de vitória bem estabelecida. Esses conflitos serão inevitáveis, mas a pergunta a ser feita é, já que a gente tem que lidar com eles, a pergunta a ser feita é, por que temos que passar por batalhas? Por que precisamos dessas guerras, conflitos, tribulações? Porque eles têm o poder de produzir algo nas nossas vidas. Eu quero falar de duas coisas, usando 2 textos bíblicos. E a lista longe de estar completa aqui, mas já nos dá uma boa perspectiva de por que Paulo classificava o combate de bom. Em Romanos, no capítulo 5, se você puder abrir lá, porque eu também quero que você descubra isso na Bíblia, grife, lembre que está aí. E a gente fala dessa forma e não é brincadeira não. Tem gente que nunca ouviu alguns desses ensinos, a ponto de olhar para você com a cara de admiração de está aí mesmo na Bíblia. Mas olha o que Paulo diz em Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós nos gloriamos nas tribulações. Ele está dizendo, a gente não só não reclama, a gente não só não murmura, como a gente aprendeu a ter isso como motivo de glória. Porque na perspectiva de Paulo, ele está dizendo as tribulações são não apenas necessárias para entrar no reino, porque Deus quer que a gente sofra. Elas são necessárias porque elas nos aperfeiçoam. Elas nos fazem crescer. Elas nos ajudam a desenvolver resiliência, perseverança, paciência, longanimidade, determinação na caminhada. Elas vão produzir em nós experiência, um caráter aprovado. E elas vão fortalecer a nossa esperança. Eu tenho falado muito sobre o assunto de maturidade ao longo desse ano. E uma tecla que eu tenho batido bastante é que pais que poupam seus filhos de desconforto estão poupando seus filhos do crescimento. E o problema da nova geração de pais que decidiram ser moles e mimar os seus filhos é que eles estão criando um tipo de mentalidade, de comportamento que leva essas pessoas, quando olham para Deus como pais, se decepcionarem. Porque a ideia de amor deles é, papai faz tudo pela gente, a gente não precisa fazer nada pela família. A gente é poupar de tudo, até daquilo que seria responsabilidade básica. E porque Deus não joga o jogo da mesma forma e não imita os pais que estão mimando seus filhos da atualidade, e eles começam a projetar uma expectativa errada do que deveria ser Deus como pai, eles se frustram profundamente. E não conseguem entender a importância do crescimento, do avanço. A gente tem algo que, além de cultural, a gente pode dizer na perspectiva comportamental, nos atrapalha a entender a importância de crescer diante de circunstâncias difíceis, diante de adversidades. Mas isso faz parte de um plano de Deus e de um projeto de Deus. Aqui Paulo diz se gloriar, mas olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Ele diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Outro dia o irmão falou para mim, pastor, ter alegria já está difícil, ter grande alegria está mais complicado ainda. Ele diz, a alegria tem que ser grande mesmo, é isso? É isso. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. O senhor disse que ia falar 2 coisas, pois é, perseverança nós já falamos antes. Eu só quero que você veja que isso é um padrão, mas olha a segunda. 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. A NVI traduziu isso como maduros e íntegros. Outra versão traduziu de íntegro como completo, porque a palavra íntegro aqui é inteiro. Ele diz, sem que lhes falte nada. A perspectiva é de que eu e você podemos desfrutar de um lucro diante daquilo que nós passamos, nos combates, nas provas, nas tribulações, elas têm o poder de produzir algo positivo nas nossas vidas. E quando você consegue enxergar, rotular e adjetivar de forma correta as suas lutas, talvez até o seu ânimo para lidar com elas mude. Porque a Bíblia diz em Atos 14, 22, um dos primeiros textos que nós lemos ali, que Paulo e Barnabé foram fortalecer o ânimo dos discípulos, mostrando para eles que por meio de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Às vezes eu li esse texto e dizia, mas peraí, eles foram fortalecer o ânimo ou o desânimo?
Porque chegar com uma mensagem dessa, dizendo que por meio de muitas tribulações tem que entrar, desanima. Desanima quando você olha para a tribulação da forma errada. Quando você dá a ela o peso ou o valor errado na sua vida. E isso Paulo não dava. Ele diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. As declarações de Paulo o tempo todo é de que isso não tinha o peso de desânimo. Pelo contrário, ele podia se gloriar, ele podia, como diz Tiago, ter motivo de grande alegria, porque eles entendiam o propósito. Agora, eu acredito que a razão pela qual Deus, de uma maneira muito clara, quer que a gente saiba que nós vamos ter guerras e conflitos, só tem um propósito. Qual é a importância ou o lucro de ter informação de que isso é algo inevitável na vida cristã? Ainda que ele explique que é para o nosso bem. Mas por que ele quer que a gente tome conhecimento disso? Porque se eu e você tivermos o entendimento correto, isso pode gerar em nós o que eu classificaria aqui de preparação. Em Lucas 14, no verso 28, Jesus diz, qual de vós é o homem que vai construir uma torre e não senta primeiro para calcular quanto custa construir? Ele diz princípio básico de orçamento, de planejamento. Ele diz porque se você descobrir que não tem recurso para ir até o fim, é melhor nem começar. E Jesus está falando isso em qual perspectiva? Ele está dizendo quanto custa ser seu discípulo. Ele disse, se alguém vem após mim, não renuncia à sua própria vida, não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, você quer ser meu discípulo? Senta e calcula primeiro quanto custa. E basicamente a mensagem é, gente, vocês têm que ter em mente o que é que aguardam vocês na vida cristã. Agora nós somos parte de uma geração antropocêntrica, que está tirando Deus e Cristo do centro do Evangelho e colocando o homem. E parece que o Evangelho o tempo todo é só para resolver os nossos problemas. E parece que a nossa fé tem que ser desenvolvida num lugar onde a gente não tenha nenhum tipo de conflito, porque senão não é Evangelho de poder ou de amor. E isso tem gerado frustração em muita gente. Por quê? O próprio Jesus, antes de chamar a turma, dizia, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem duas portas e dois caminhos bem parecidos com a porta, um estreito e um largo. Ele disse, o que você tem que pensar não é em qual caminho é mais fácil, o que você tem que pensar é onde é que o caminho vai dar. O largo é mais fácil você entrar e de trilhar, mas vai te levar para a perdição. Tem um apertado, tem um caminho estreito, mas esse vai te levar para a vida. Sabe o que ele está dizendo? Não escolha o conforto do caminho, escolha o destino onde ele te leva. Mas nós estamos tentando pregar um evangelho que não importa o destino, desde que seja tranquila a caminhada. E Jesus, quando fala aqui em Lucas 14, de sentar e calcular, ele está dizendo, se você souber antes o que é que te aguarda, não tem surpresa. Mas a maioria de nós acaba entrando para viver o evangelho, parece que a maioria de nós assinou o contrato sem ler aquelas letras miúdas do contrato. E depois a gente vai descobrindo aos poucos, levando sustos e surpresas, dizendo, mas era isso o Evangelho? Era. E desde o início Deus queria que todo novo crente, novo convertido soubesse. Para quê? Para que ele se preparasse. Porque quem não espera dificuldade, não desenvolve profundidade para suportá-las. Isso para mim está claro lá na parábola do semeador. Em Mateus 13, versos 5 e 6, Jesus diz que essa semente caiu num solo rochoso. Porque o solo era rochoso, pedregoso, quando a semente brotou, a raiz não consegue entrar. Então não tem profundidade. Ela fica na superfície. Então nós vamos dizer que ela era superficial. E diz, quando saiu o sol, em Mateus 13, nos versos 20 e 21, Jesus interpreta o sol como sendo não apenas as tribulações, mas a perseguição e angústia por causa da palavra. Ele diz, quando isso vem, quem não tem profundidade, quem não desenvolveu raiz, não aguenta, seca. E muita gente está tentando viver uma vida tão superficial, sem se preparar para aquilo que ele deveria de fato enfrentar, que ele tem um grande potencial de ter um prazo de validade na sua fé. E quem quer terminar bem, não pode ter prazo de validade na sua fé. Porque, como eu falei aí no início, e vou continuar repetindo, a caminhada cristã não é uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona. Agora, dito isso, eu espero que você rotule melhor as lutas. Mas a segunda coisa que eu quero explorar é que a gente possa entender um pouco os diferentes tipos de lutas. Porque elas não são todas iguais. A primeira luta que merece destaque é aquela que eu e você
travamos no nosso íntimo, no nosso interior, conosco mesmo. Hebreus 12,4 fala, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que é resistir até o sangue? É aquela atitude heróica de dizer, só por cima do meu cadáver. Resistir até o sangue era, eu morro, mas não me entrego, eu luto até o fim. Ele diz, alguns na luta contra o pecado não estão sendo heróicos, bravos e bons lutadores o suficiente. Tem muita gente que não está pondo o melhor de si, nem o melhor dos recursos que Deus disponibilizou nessa luta. Mas o fato é que a Bíblia classifica que há uma luta contra o pecado. Então nós temos batalhas que se travam dentro de nós, com inclinações que contradizem mandamentos da palavra de Deus. Tiago, no capítulo 4, no verso 1, trata disso com uma linguagem um pouco diferente, mas que sinaliza na mesma direção. Ele diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Outras versões diz, das paixões que guerreiam dentro de vocês. Então nós temos uma guerra interior, há uma batalha contra o pecado a ser travada, a ser vivida. E a gente só pode viver isso com os recursos de Deus. Mas nós precisamos entender que há a nossa parte. Se nós não podemos excluir Deus dessa batalha e ser louco de imaginar que podemos vencer ou sequer travar essa batalha sem o recurso de Deus, por outro lado, nós não podemos jogar tudo nas costas de Deus. Porque nós temos a nossa parte. A Bíblia diz, aquele que está em pé, fique tranquilo que Deus não deixa cair. Isso está na Bíblia? Não. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Quem que cuida? O que está de pé. É sua responsabilidade tomar cuidado. É sua responsabilidade vigiar. Não é responsabilidade de Deus. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 4 sobre nos achegarmos ao trono da graça, onde podemos encontrar socorro em ocasião oportuna. Deus tem socorro para que a gente vença esses conflitos? Tem, mas você tem que ir atrás. O trono não é um trono móvel, ambulante, ficar rodando por aí, tentando te ajudar, correndo atrás de você. Está precisando de socorro hoje, meu filho? Não, eu volto amanhã. Não é assim que funciona. O trono está lá. Ele está à sua disposição, tem os recursos. Deus diz, precisa de ajuda? Vai você lá para o trono. Agora, muitas vezes a gente quer vencer a batalha sem sequer gastar tempo diante de Deus. Sem uma vida na palavra, sem uma vida na oração, sem uma vida de devoção diante do Senhor. A verdade é que nós temos que amadurecer mais em muita coisa. Principalmente nesse quesito da mortificação da carne. Eu fiz um comentário com a minha esposa uns 2 dias atrás. Falei para ela, olha, uma coisa que me chocou naquele jejum que eu fiz, é que enquanto muitas vezes a gente atribui algumas reações só à nossa personalidade. Eu sou um desses coléricos por natureza. E para quem não sabe o que é isso, é mais ou menos um vulcão ambulante, que a qualquer momento pode entrar em erupção. Às vezes a gente não diz que a gente fica bravo, a gente tem fortes indignações, a gente tem a capacidade de expressar rápido sentimentos muito intensos. Mas o que me chamou a atenção é que durante o tempo do jejum, entre aspas, que eu vou falar agora, minha personalidade mudou. Penso num camarada que não viu o vulcão entrar em erupção. Eu falei, amor, eu continuo tendo o mesmo temperamento. Mas depois do fim do jejum, o vulcão voltou ativa. Eu me pergunto, tem coisas que são só o temperamento ou é o nível de mortificação da carne no qual a gente decide se mover? Muitas vezes nós não estamos travando as batalhas como deveríamos. E precisamos usar mais os recursos que nós temos. Quem está entendendo, diga amém. Ok, não vou gastar tanto tempo falando dessa batalha. Vamos falar de outra. Todos teremos lutas que são circunstanciais. Em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas ele também diz, mas tende bom ânimo. Porque isso não precisa ser rotulado como notícia ruim. Voltando ao primeiro ponto, como é que você vê as suas lutas? O próprio Jesus está dizendo, gente, vocês vão ter, vocês têm que saber disso desde o início. Mas ó, a parada é o seguinte, eu venci, e como eu, vocês podem vencer. Isso pode colocar vocês num lugar melhor. Não avalie só o momento, avalie onde é que aquela situação angustiosa do momento pode levar vocês. Então Jesus diz, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza. Mas depois de ter nascido o filho, ela já não lembra da tristeza, porque a alegria agora é bem maior. Então ele está dizendo, não tente avaliar nada por causa de um momento. Aliás, deixa eu aproveitar e dar um conselho. Não tome decisões permanentes em momentos de sentimentos transitórios. Porque tem muita gente fazendo burrado na vida.
porque não esperou um pouquinho mais antes de decidir. Nós precisamos sempre pensar o pacote maior. Precisamos pensar sempre o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, o que é que nos aguarda. Agora, que vai acontecer com cada um de nós, essas lutas circunstanciais, os problemas, né, e as adversidades nas circunstâncias, não resta dúvida. Nós vamos travar esse tipo de batalha. Então tem conflito do lado de dentro e tem conflito do lado de fora. Agora, quem dera os conflitos do lado de fora fossem só problemas circunstanciais. Nós vamos ter um terceiro tipo de luta. Além de lutar contra o pecado e com as circunstâncias opostas, nós vamos ter conflitos relacionais. Não, pastor, isso era antes de converter, agora que a gente converteu e todo mundo é santo, não tem mais. Gente, deixa eu te dizer algo. Eu estou com uma mensagem pronta, estou esperando a sinalização de Deus da hora, talvez vai rolar em dezembro, já que nós temos essa série, essas 3 semanas, vai ficar para depois. Mas eu preparei uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês, chamada O Jesus que muitos não conheceram. Porque muitas vezes quem está tentando definir para nós quem é Jesus, ou o que é ser cristão, são pessoas que às vezes nem cristãs são, ou que são só nominais, não são praticantes. E eles ficam tentando aí fora dizer como é que a gente tem que ser cristão. Jesus diz em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E sabe, nós estamos tentando viver uma versão de crente que está mais para hippie do que para o conceito do cristianismo dado pelo próprio Cristo. Não é verdade. Tem a versãozinha paz e amor. Você não pode falar nada que incomode ninguém, você não pode ter um estilo de vida que contrarie ninguém, você tem que ser assim o maior e mais perfeito exemplo de amor, e até a definição de amor já não é mais a bíblica. Eles estão tentando dar para a gente o que é ser isso. Jesus disse, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Deixa eu te dizer, nós temos uma mensagem de transformação para o ímpio lá fora. Mas quem não quer ouvir essa mensagem, irmão, se incomoda com o que a gente prega, se incomoda com o que a gente vive, se incomoda com os nossos valores. Você acha que é só um movimento LGBT que não gosta quando a gente chama isso de pecado? Irmão, o adúltero que está dentro da igreja não gosta que você fale de adultério. O desonesto e que tem ganhos ilícitos, ilegais, e que rouba de diversas formas, seja mentindo, sonegando, o que for, não gosta quando a gente fala esse tipo de coisa. Ninguém gosta quando você toca o dedo na ferida, principalmente quando não quer mudar. Mas estão tentando dizer para a gente que nós não podemos falar mais nada que incomode ninguém. Eu quero te dizer, nós não vamos ser esse tipo de crente e você não vai ser alimentado com esse tipo de mensagem. Há 500 anos atrás, nós passamos a ser chamados de protestante. Agora estão chamando a gente só de vaquinha de presépio, porque a gente não tem cara e coragem para enfrentar nada e nem ninguém. Porque quem nem crente está dizendo como é que a gente tem que ser crente, dizendo não incomoda a gente. Eu quero te dizer, a nossa postura de fé vai gerar conflito, vai gerar oposição. Irmão, João Batista perdeu a cabeça por quê? Porque resolveu falar a verdade, porque resolveu confrontar. E isso vem desde o início. Você vai ver os apóstolos sendo presos, você vai ver crente sendo perseguido. Agora, se o problema fosse só com o não crente, a gente ainda dava um desconto. Porque a gente dizia, eles não têm Deus, eles não têm amor, eles não têm a natureza transformada. Mas Jesus disse que nós vamos ter problema na família da fé, no meio da crentaiada. Em Mateus 18 e Lucas 17, ele por 2 vezes, nesses 2 evangelhos, usa a seguinte expressão. Se o teu irmão pecar contra ti, nós pessoas não pecam só contra Deus, elas pecam contra a gente. Aliás, eu consegui com alguns vídeos ultimamente fazer muita gente pecar contra mim. Porque tem gente que acha que maledicência não é mais pecado, que ficar julgando e botando rótulo nos outros não é mais pecado. Mas sabe, quando essas coisas acontecerem, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, você vai lá e repreenda ele. Porque você quer aumentar a briga, o conflito? Não. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. O que Jesus está dizendo? Supera conflito, dá a volta por cima, reconcilia, gera ajuste. E nós precisamos ter uma mentalidade que espere isso. Irmão, hoje em dia é tanto mimimi dentro da igreja. Fulano olhou para mim do jeito que não devia. Eu digo, ei, você é feito do quê? Sua constituição é o quê? Açúcar? Qualquer coisa cair aí, desmonta, desmorona você. Não, é sério, irmão, a coisa mudou demais. Quando eu era garoto, diácono, dava cascudo na cabeça da gente na igreja. Pegava nós pela orelha, levar para o pai. Hoje, se alguém amorosamente, na porta de entrada, fala onde estacionar o carro, ninguém me diz onde estaciona o carro. Que conversa é essa?
E a gente acha que conflito é quem está tentando servir a gente em amor. E não o cabeção carnal que está brigando do outro lado. Perdão, deveria ter chamado de cabeção. Só de carnal de cabeça grande. Sabe, nós vamos ter conflitos sem que a gente perceba. A gente cria situações, não são só os outros com a gente com os outros. Agora, quando isso acontece, a gente precisa entender o quê? Que tem jeito de resolver. Paulo escreve e diz, eu rogo a Evódia e Sintique que resolvam suas diferenças no Senhor. Irmão, essas coisas tinham dentro da igreja. E sabe o que eu acho legal? Que Paulo não tomou partido. Porque se fosse só um lado errado, ele ia dizer, Evódia, baixa a bola, bota o rabo no meio das pernas, pede perdão para Sintique. Ou ele teria dito o contrário. Mas tem situações, irmão, que às vezes até é difícil dizer o que é certo e errado. Até porque às vezes os dois estão errados. Às vezes os dois estão certos em perspectivas diferentes. Tem hora que o conselho é, se resolva aí, se ajuste, cada um decide. Se você vai retroceder, amolecer 60%, outro 40%, se é meia, se resolvam. O importante é que vocês se resolvam. Mas sabe, nós não podemos criar uma imagem de que nós não vamos ter conflitos. Jesus diz, os inimigos do homem estarão dentro da casa. Tem gente quando converte, irmão, e o resto da família ainda não, começa a ser perseguido dentro de casa. E quem foi que diz, não, mas Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou, paz interior. Ele diz, quando ele fala de circunstâncias externas, ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Do lado de dentro, paz, do lado de fora, o pau come. E você precisa deixar que a paz interior te governe de forma que quando o pau está quebrando do lado de fora, isso não tire você do prumo. Quem está entendendo? Agora, nós temos que preparar o coração para esse tipo de problema. Porque quando acontecer, irmão, em vez de você... Outro dia uma pessoa falou, não, eu não vou mais na igreja, porque eu tive problema com a pessoa. Eu falei, e qual a culpa de Deus nisso? O miserável apareceu no seu caminho, te gerou um problema. E o Deus que te amou, enviou o filho dele, fez tudo por você, queria te salvar. Não tem mais você vai para o inferno por causa do fulano. Mas muitas vezes, querido, as decisões não são racionais, são emocionais. Mas revelam o quê? Um despreparo, uma falta de expectativa de problema. Outro dia eu falei para um irmão, cara, eu acho que eu tive mais problema na minha caminhada, me dispondo a servir a Deus, do que antes de me posicionar para servi-lo. Um estava do meu lado e falou, não, depois que eu converti eu também, tive muito mais problema do que antes. O outro falou, eu também. O cara falou, qual o lucro de estar convertido? Eu falei, se você está pensando só na circunstância, nenhum. Se você está pensando no que nos aguarda do final, fantástico. Agora, mesmo no circunstancial, eu falei para ele, eu prefiro ter mais problema com a solução do que ter menos problema sem solução. Mas isso só mostra o quê, querido? Uma falta de uma mentalidade, provavelmente errada pela falta de ênfase no ensino, de que a gente tem que ser casca grossa, preparar o lombo para segurar o tranco e os conflitos. Agora, se você fala, não, pastor, já cheguei num nível de espiritualidade, que eu não luto contra o pecado mais, ainda que eu queira falar para você, duvido. Se você falar, cheguei num nível de fé, que eu não tenho problemas circunstanciais, que nunca mais daqui para frente nenhum problema me incomoda, ainda que eu queira falar para você, duvido. E mesmo você diga, falou, não, entrei num lugar de serenidade, que eu estou melhor do que aqueles guardas da rainha da Inglaterra, ninguém me tira do sério. E ainda que eu tenha vontade de falar, duvido. E dissesse para você, olha, mesmo seja possível você não ter mais nenhum conflito nessas áreas. Paulo diz em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nem só a nossa, nem só dos outros, nem só a circunstância. E diz, é contra principados, é contra potestades, é contra as hostes, né, do mundo espiritual. Então, nós precisamos entender que, além de tudo isso, ainda há uma batalha espiritual. E que o reino das trevas não tem trégua. Não adianta você levantar a bandeira branca, deitar no chão, fingir de morto. Né? A briga vai acontecer todo dia. Então, irmão, nós vamos ter combates. Agora, nós podemos sair melhores no final deles do que nós estávamos quando entramos neles. E nós não precisamos enfrentar esses conflitos e combates só com a nossa força e o nosso recurso. E segundo aos Coríntios 10,4, Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então nós temos armas e recursos, é por isso que a Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E sabe o que é interessante? Quando você olha essa armadura, que é um conjunto de armas, só uma delas é arma de ataque. A maioria de nós só pensa na luta quando a gente se imagina indo para cima, na ofensiva.
Mas só uma arma é de ataque, todas as outras são de defesa. Capacete da salvação, para proteger a sua mente. A couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho. Tudo é para proteger você. Por quê? Nessa briga a gente não vai só atacar, a gente também vai ser atacado. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, eu não entendo essa lógica da retaliação. Por que o diabo nos ataca? Eu falei, irmão, tu queria bater na cara dele, achando que ele fosse crente, obedecendo a ordem de Jesus, te dando a outra face. Guerra e é dos dois lados. A gente vai atacar e vai ser atacado. Agora a questão é, se você entende a guerra e se prepare para ela não te pega de surpresa. E você tem condição de não apenas sobreviver, mas sair bem. Agora, para terminar, eu só quero te dizer que, embora as batalhas são tão importantes para o nosso crescimento, são tão necessárias, existem alguns tipos de lutas. E esse é meu último tópico, que eu vou ser bem rápido, que eu classifico como lutas desnecessárias. A própria declaração de Paulo de chamar o combate de bom, o bom combate da fé, me faz perguntar se é um mau combate. O mau combate não é necessariamente a gente classificar de ruim essas lutas que são necessárias, mas é a gente entrar num tipo de luta que não é necessária. E deixa-me dar um exemplo para você entender que tem luta que não é necessária. Em Provérbios 26, 17, a Bíblia diz, quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Irmão, tem guerras que você não precisamos entrar. Especialmente alguns assuntos relacionais. Irmão, o que eu já vi dentro da igreja, de filhos que brigam na igreja, os pais brigam entre si por causa da briga dos filhos, no dia seguinte os filhos estão tudo amigo de novo, e os pais ficam um tempão sem se falar. Minha esposa, que durante muitos anos foi orientadora pedagógica e lidou com a escola, pode contar que isso também não acontece só dentro da igreja, graças a Deus. Você vai ver uma versão disso na escola, vai ver uma versão disso na vizinhança. Mas sabe, a gente percebe muito isso. Você que casou, seja marido ou a esposa, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Quando você casa, você cortou o cordão umbilical. Então deixa eu te dizer algo, meu querido, pelo amor de Deus, ensino bíblico. Se você tem um problema com seu esposo ou com a sua esposa, não leve para o papai e para a mamãe. Você cortou o cordão umbilical, agora você resolve isso. Você não é mais criança para correr para o papai e para a mamãe, chorar toda hora. Presume-se que ao formar família, você tem que ter o comportamento de adulto. E o problema não é só de quem leva, o problema é do papai e da mamãe, e me perdoe as irmãs, especialmente das mamães. Porque às vezes o coração é muito mais emocional. Ela olha alguém reclamando de algo que aconteceu, de alguma forma ela volta no tempo, imagina aquele bebê recém-nascido. E diz, essa mulher está fazendo isso com o meu nenê. É vontade às vezes de dizer para alguns, seu nenê tem 40 anos de idade. Barbudo, tinha que aprender a se virar sozinho. E sabe, tem muita gente comprando briga que não é sua, em todos os sentidos. Um dia, a gente estava conversando com um grupo de irmãos, alguém falou, já dizia a palavra de Deus, quem se intromete em questão alheia é como quem pega o cachorro pelas orelhas. Um falou, eu já fiz isso. Eu falei, se meter em briga alheia, acho que todo mundo fez. Ele falou, não, pegar o cachorro pelas orelhas. Foi ouvir a Bíblia falar isso, ficar pensando, o que tem nisso? Ele falou, pastor, o seu controle sobre o cachorro é impressionante. Porque o texto não está dizendo por uma orelha, é pelas. Ele diz que quando você agarra as duas junto com força, o bicho não consegue nem te morder. Ele está bravo, ele tenta atacar, mas você controla. Ele diz, é fantástico o nível de controle. Ele diz, o problema depois que você faz isso, é largar. Porque ele diz, você descobre depois que se você não ficar segurando aquele negócio o resto da vida, você está numa enrascada. Parece que dá para administrar bem, mas uma hora você se dá mal. Porque a hora que você largar aquilo, ele vai avançar em você. Eu falei, que bom que você compartilhou a experiência, para eu não precisar passar por esse nível de curiosidade ou descoberta. Há lutas desnecessárias. Tem gente comprando briga à toa. Eu não estou falando a respeito de uma luta espiritual que é inevitável. Eu não estou falando de uma luta desnecessária, quando você está lutando com a sua própria carne e a necessidade de andar diante de Deus, santidade.
mas há conflitos, alguns de nós entramos em guerras desnecessárias. Irmão, deixa eu te dizer, Deus já te prometeu batalha o suficiente para você manter sua cota cheia. Você não precisa inventar moda em nada que não seja necessário. Deixa só as necessárias, aquelas que vão te ajudar a crescer, que no final dê para você colocar aquele rótulo do bom, do kalos, com toda aquela sorte de adjetivos. Se não merecer isso, não vale a pena a briga. Não vale a pena lutar por isso. Quem está entendendo, diga amém. A questão, no final das contas, não é como eu e você começamos. É como eu e você terminamos. Paulo diz aos Gálatas, corrieis bem. Quem foi que impediu vocês? Porque não adianta apenas eu e você começar bem. A questão é como é que nós vamos terminar. E diante de todas essas batalhas, não adianta você vencer os primeiros anos da vida cristã, não adianta você vencer as primeiras décadas da vida cristã. Você tem que viver uma vida de vitória ao longo de toda a sua caminhada. Você nunca pode baixar a guarda, você nunca pode parar de vigiar, você nunca pode parar de lutar. Porque quando a gente começa a ter aquela mentalidade de já não preciso lutar, pode ser que sem perceber você esteja desenvolvendo uma grande vulnerabilidade. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam às guerras, normalmente nas primaveras, quando você lê o relato bíblico, Davi ficou no seu palácio real. E na hora que ele negligenciou uma luta que era sua responsabilidade, porque ele preferiu o sossego, o ócio, foi justamente o momento que ele pecou com Batseba. Eu acredito que essa informação não está ali à toa. Ela nos ensina mais do que o perigo de cuidado com aquilo que você fica olhando e observando e admirando. Mas nos ensina que determinadas lutas não podem ser negligenciadas. Agora, há outras que com certeza mereciam ser evitadas. Então Paulo escreve a Timóteo e diz, evita questões tolas, discussão de genealogia. Irmão, toda hora eu acho um crente abençoado que quer discutir uma coisa bíblica que não tem propósito nenhum para a fé da gente. Não se acredita que já me perguntaram, pastor, Adão tinha umbigo? O cara falou, não, é sério. O que é umbigo? É a cicatriz do cordão umbilical depois do parto. Adão não passou no parto. Pergunta, ele disse, Adão tinha umbigo? Eu falei, o que é que isso muda? Muda a sua fé? Mas tem gente que quer discutir de tudo. E a Bíblia fala de algumas dessas coisas que não têm proveito para a fé. Outro dia um irmão queria discutir um assunto de uma profundidade comigo. Eu falei, criatura, até onde eu sei, por declaração da sua esposa agora há pouco, tu nem bom marido aprendeu você ainda. Não tem uma vida de oração, não tem constância na igreja, mas você já está apto para esse nível de discussão doutrinária. O que é que você está procurando? É o que muda a sua vida? Ou é só uma briga mais para você deixar o sangue ferver e se alegrar? E sabe, eu preciso te perguntar isso. Tem gente que está precisando discutir alguns níveis doutrinários. Eu de vez em quando encontro com alguns líderes e digo, ei, não dá mais para a gente ficar quieto. Nós vamos discutir isso entre a gente e vamos ter que começar a tratar o assunto num nível diferenciado, com esforços coordenados em prol da doutrina. Agora, será que todo mundo tem que brigar por isso? Tem uns crentes que, espiritualmente falando, mal saíram das fraldas e estão tentando ensinar os líderes sobre coisas que eu me pergunto, será que teve tempo sequer para entender isso? Então você avalie quais lutas são necessárias, mas aquelas que são, não classifica de ruim não, e não deixa ela te desanimar. Entenda que ela pode te ajudar no seu aperfeiçoamento, para que você termine dizendo, eu combati o bom combate. Foi bom lutar, porque isso me proporcionou algo. Foi bom vencer, foi bom não ceder, foi bom permanecer firme até o fim. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?